Boa noite, gente. Deixa eu achar aqui também, quero ver, cadê a nossa live? Encontra aqui pra mim, por favor, também. Deixar aqui. Boa noite. Vê lá pra mim se o pessoal tá entrando, já você vê isso aí. Boa noite, galera, boa noite. Vamos falar hoje de espiritualidade, vamos falar de magia, vamos fazer um bate-papo gostoso. Estamos aqui à vontade, aqui no estúdio onde eu costumo gravar as aulas de magia e vamos ter um bate-papo bem à vontade, bem descontraído. Eu quero falar com vocês sobre espiritualidade e sobre magia. Primeiro acha aqui pra mim, pra eu ir conversando com eles, ó. Depois você põe aí, tá bom? Vê se tem alguma perguntinha da galera. Já tá começando a me dar calor, já vou tirar essa blusa. Bom, o tema da nossa live, então, o tema da nossa live é espiritualidade e magia. Acompanhe aqui pra mim, vê se o pessoal já tá fazendo pergunta. E aí, qualquer dúvida que você tiver sobre magia, sobre espiritualidade, você vai falando comigo, que a gente vai conversando e aquilo que for conteúdo aberto, se não for dúvida de conteúdo fechado, principalmente de magia, eu vou estar aqui e vou estar esclarecendo para você, tá bom? Vou tirar, não dá. Preciso ficar mais à vontade. Por favor, coloque aí para mim. Bom, vamos lá então. A Patrícia tá online, a Chayane, a Renata. Cadê? Vou acenar aqui pra galera. Cadê? Aqui eu ainda não estou vendo os comentários, Felipe. Fala aí pra mim. Fala pra mim aí, gente. Manda um oi aí pra mim pra eu ver se tá funcionando normal os comentários de vocês. Por favor. Tira o som aqui pra mim, por favor. Dá só uma olhadinha pra eu ver se tá certinho, se os comentários estão funcionando. Ah, tá aqui. Aqui, vê aqui pra mim, ó, saiu, ó. O Felipe tá aqui me ajudando e aí ele vai estar falando pra vocês, tá? Oi, Marilene, boa noite. Olha, eu tô aqui super à vontade. Aqui em casa vocês veem que eu tô até de meia aqui, né? Aqui faz um frio, né? Eu tô na chácara, fala. Você não consegue ver sua própria live. Não tá bom. Então tá, então vamos lá. Eu quero saber, então, já que eu tô vendo que os comentários estão funcionando normal, abre lá pra mim igual você abriu aqui, ó. Porque o seu celular, acho que a bateria não vai muito, né? Ou tá de boa aqui. A gente precisa acompanhar e ver as perguntas. Fica vendo daí as perguntas também, pra não passar nenhuma perguntinha, tá bom? Boa noite, a Neane Santos. Boa noite a galera que tá aí. Vamos falar então, gente. Eu vou deixar aberto aí para vocês. O Felipe está acompanhando então as dúvidas de vocês sobre magia e sobre espiritualidade. E aí os temas são gerais. Eu quero deixar bem aberto para a dúvida que você tiver. Então é assim, sobre autodesenvolvimento. É possível eu aprender magia sozinho? Não é possível. Inclusive esse foi um tema que a gente colocou. A gente fez uma enquete nos Histories. E foi o tema que ganhou, né? Se era possível aprender magia sozinho. Ah, eu preciso entrar numa escola de magia para aprender sozinha? Não dá para fazer magia sozinho? Eu tenho que entrar, eu tenho que participar de uma egrégora, eu tenho que participar de um grupo. Esse foi o tema aí que ganhou. Então, eu vou começar falando sobre isso, para o pessoal, às vezes, que tem dúvidas a respeito, já ir esclarecendo. E você vai formulando aí a sua pergunta, a gente vai conversando, o Felipe vai passando para mim, tá bom? Olha só, é possível eu estudar magia sozinho, sem participar de uma escola, de um grupo, de uma egrégora? Tô falando de trabalhos sérios, tá, gente? Porque existe de tudo, né, por aí. Vamos falar de coisas sérias, tá? É possível? É possível. Dá para aprender sozinho? Dá. Até certo ponto. Depois você vai empacar e não vai conseguir mais avançar. Principalmente se for magia natural, porque existem 3 níveis de magia, né? Aqui a gente separa em 3 níveis de magia.
Existe a magia natural, existe a magia religiosa e existe a alta magia. Deixa eu pegar aqui e aí você faz assim, ó, certo? Então existe a magia natural, a magia religiosa e a alta magia. Na magia natural, a magia natural ela também é chamada de baixa magia, não no sentido pejorativo, é só mesmo níveis de alcance de mistério. O que é magia, né? Magia é manipulação de energia, simples assim. A magia, ela é inerente ao ser humano. Todos nós manipulamos energia. Até uma criança, ela manipula a energia. A gente tem energia em tudo ao nosso redor. Nós somos energia. Então, quanto mais você aprende a manipular essa energia de forma consciente, mais você vai aprender a trazer, a materializar energias daquilo que você deseja, daquilo que você ambiciona na sua vida, certo? Aí, tem pessoas, por exemplo, né, que estudam magia natural e nem sabem que estão estudando magia, porque o nome magia, ele é muito rechaçado pela sociedade, né? Então você fala magia, a pessoa já pensa assim, charlatanismo, né? E lá vem, né, a pessoa, né, como é que é? Pessoas problemáticas, com problema psicológico, esquizofrenia, né? Problemas que as pessoas estão tendo, visões coletivas, né? Problemas mentais coletivos, de grupo. A pessoa pensa de tudo. A maioria das pessoas rechaçam a magia, ela é muito mal vista na sociedade. Por causa do quê? Por causa de efeitos maléficos, ruins, ou simplesmente de charlatanismo. Mas tem muita gente aí que estuda magia, faz magia e não sabe que está fazendo magia, porque o mais comum da magia é a magia natural, é a baixa magia. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, quando você está triste, quando você não está legal, e aí você fala assim, vou fazer alguma coisa para melhorar, né, meu astral. Aí você coloca uma música e tem lá uma música que te deixa mais animado. O que você está fazendo? Você está mudando a sua frequência a partir da frequência de uma música que tem uma energia X que levanta a sua vibração. Você está manipulando a sua energia, a sua vibração, se elevando, mesmo que você não tenha consciência disso. Então, quando você faz também vários cursos no âmbito, na esfera energética, que a gente costuma chamar de cursos energéticos, né? O que é que você está fazendo também? Tipo, vários, essas mesas, né? Mesas radiônicas. Radiestesia é magia natural, né? Então é assim, você está manipulando energia. Quando eu faço radiestesia geológica, que também já existe, eu estou manipulando a energia da terra, estou curando a terra, estou curando a energia de uma casa, estou curando a energia de uma pessoa. Quando de repente eu pego lá um colarzinho, por exemplo, aqui eu tenho um colar de lápis, um colar, isso é normal eu fazer, tá gente? Quem me conhece sabe que eu faço essas coisas. Um colarzinho de lápis lazuli, né? Se você conhece a energia desse elemento, você não precisa entender de alta magia, você sabe que esse elemento ele tem uma aura natural. Tudo tem energia. E aí, de repente, eu posso simplesmente pegar e com bioenergia, técnica de bioenergia, movimentar a energia dos elementos a meu favor, pegar a energia aqui desse lápis lazuli e envolver a minha aura. Olha que gostoso, né? Como é que eu faço isso? Aí tem muitas técnicas. Isso aqui é baixa magia ou magia natural, que é onde eu consigo manipular a aura dos elementos. Aí eu coloco essa aura deles na minha aura, na aura de outra pessoa. Aqueles cursos de biomagnetismo é magia natural. Magia é simplesmente manipulação de energia. Só que as pessoas, a palavra magia em si, como está muito mal vista, então é comum no meio magístico e no meio que manipula a energia, começar a colocar um monte de nomes diferentes para as coisas que existem há muito tempo. E aí vira até um pouquinho de modismo, mas não importa, o que importa é que funciona, né?
funciona dentro do âmbito o quê? Natural. Então, se eu tenho um problema que está no âmbito natural, na faixa natural, e eu ativo uma energia natural, eu vou ter melhora, eu posso até me curar. Mas se for num âmbito mais aprofundado, como o espiritual e o divino, a magia natural, ela não alcança. Aí é que está a questão. Então, a gente tem 3 níveis de magia. Na magia natural, você estuda sozinho, você pega um monte de livro, você vai estudar os elementos, você pode, como por exemplo a Wicca, né, que era as magias que nós fazíamos muito em vidas passadas. Ixi, né, assim, cansei lá, né, em vidas passadas, muito magia, fiz muita magia natural. A natural, que é a baixa magia, e a média magia, que é uma magia evocatória, né, a magia que a gente evoca e pede para as entidades, pede para as divindades. Isso é a baixa e a média magia. Fiz muito. Então, a baixa magia num âmbito natural, a média magia já começa a atingir a nível espiritual. E a alta magia? A alta magia é magia com divindades. É impossível você chegar para vocês entenderem, eu vou fazer um paralelo aí com uma autoridade da carne aqui, do nosso plano encarnado. Se você tiver uma autoridade encarnada, vamos dizer assim, um juiz, um presidente de um país, um CEO de uma multinacional, né? Por exemplo, a gente está com um cara aqui no Brasil agora, atualmente, que é o cara mais rico do mundo, né? Você consegue chegar diretamente, quero falar com ele, você consegue, a gente não chega nem a 1 quilômetro, né, da pessoa, né? Você precisa o quê? Para você chegar numa autoridade de alguma coisa, um representante de alguma coisa aqui na carne, né? Você precisa de alguém de dentro para te colocar lá, não é? Você precisa de alguém para falar assim, olha, essa aqui é a minha amiga, né? Ela quer trabalhar com você. Você cede para ela tal coisa assim, 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 vamos, né? Não precisa disso, ou ela precisa falar com você. Você pode fazer uma reunião para conversar com a minha amiga, uma audiência, não é? Não tem que ter alguém para fazer uma ponte para você chegar em uma autoridade, alguém de dentro, né? A mesma coisa para uma autoridade divina. Quem controla as energias divinas são as divindades. Para você manipular energias naturais, tá aqui, ó, é fácil. Por isso que o pessoal faz muita magia negra por aí, né? Porque o pessoal pega a aura que tá na natureza das coisas e aí envia aquilo e enfia na aura do outro, através de testemunhos, de fotos, não é assim? Não leva ninguém junto, né? Pega um nome, pega lá a foto de alguém, enfia lá na lama, pisa em cima e eu quero que a vida dessa pessoa agora fique na lama. Não é assim? Infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso ainda, não é? É o quê? Isso é magia negra, nós não fazemos aqui, a gente desfaz. É magia negra e é o quê? É uma prática de magia natural. Naturalmente você pega lá aquela energia ali, da lama, de podridão, seja de coisas piores que eles fazem, impregnam na aura da pessoa, manipula aquela energia para o mal. Então, na magia natural, você consegue manipular para o bem ou para o mal. Na magia evocatória, que é a média magia, você também pode evocar, né? A média magia ela é uma magia evocatória, você pode evocar uma entidade desequilibrada, ela pode te atender, não é? Você tá lá, faz uma oferenda que as pessoas pensam que são magos e não são pedintes, que ficam pedindo para a entidade para fazer alguma coisa para ela. Um mago, ele faz, ele não vai pedir para a entidade fazer, ele vai lá e ele faz. Isso é ser mago, tá? Então, na magia evocatória, o mago não é quem pede, é quem recebe o pedido, que pode olhar para você e aceitar ou não o seu pedido. Ela também pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem, dependendo da consciência da pessoa, tá? A gente não compactua com coisas erradas aqui na Casa dos Anjos, tá? Inclusive a gente desfaz muito essas coisas, tá bom? E a alta magia, Suzy? A alta magia é impossível você fazer o mal. Por quê? Porque primeiro para você estudar alta magia, você precisa de alguém te apresentar para aquela divindade, não é? Ela não é uma grande autoridade. Se na matéria a gente não consegue chegar perto de uma autoridade sem ter alguém apresentando, imagina uma autoridade divina.
não é? E aí, para eu ser um representante, para eu conseguir manipular uma energia divina, eu preciso do quê? De ser uma iniciada. E para eu ser iniciada, eu preciso ser iniciado por alguém que já conhece essa divindade. Aí entram os nossos mestres de magia, entram os nossos sacerdotes de magia, e aí por isso que a gente tem escolas de magia. Por isso que a gente tem espaços, como por exemplo aqui a Casa dos Anjos, para quem quer trabalhar com alta magia. Eu faço baixa, média e alta magia. Eu faço as 3, né? Depende da situação, da circunstância. Faço as 3, tá? Mas essa seria aí a diferença. Por isso que é possível você estudar magia sozinho? É até possível você estudar magia sozinha, só que você não vai chegar numa hora que você vai empacar e você não vai mais. Você precisa de alguém para te apresentar para a autoridade, que é aquele que tem o poder mesmo, tá? E aí, tem perguntas aí? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Esse Chega um balanceamento, pouquinho mais perto, tá? Aqui embaixo. esse balanceamento energético que você comentou, isso também se aplica a outras sedes da sua vida? Em qualquer grau amoroso, grau de amizade, grau familiar? Chega um pouquinho mais para pegar um pouco mais em cima. Como assim? Esse balanceamento? Balanceamento de energia de magnetismo, basicamente. Ele se aplica para toda a sua vida? Não, você quer saber se com a magia eu posso tratar e curar qualquer área da minha vida? É, caso estiver doente. Qualquer área da magia, de qualquer área da vida. Mas alta qualquer magia, corpo. certo? A magia natural também. A magia natural também. Se o problema for no campo natural e o corpo físico está onde? O corpo físico está no campo natural. Mas se o problema que está no corpo físico vem por causa de um problema que se instalou no corpo emocional, por exemplo, aí fica difícil eu acessar o meu corpo emocional com a magia natural. Você entendeu? Eu preciso de uma magia que consiga entrar no meu campo emocional, que é um corpo que está no lado espiritual, que está no lado sutil. Aí eu preciso de uma alta magia para tratar, de repente, coisas mais profundas em mim. E daí melhora, aí é aquele caso assim, que a pessoa vai lá, faz toma um passe, né, que é maravilhoso, tá, gente? Toma um passe, coloca pedrinha nos chakras, faz meditação, tem um monte de técnicas, né? Ela melhora, mas não resolve. Por quê? Porque aquela energia pegou só no campo natural. Aonde é o campo natural dela de atuação? A Regiane fez uma pergunta que eu não consegui identificar direito. Bem-vinda, Regiane. Cadê a pergunta dela? Deixa eu Lá ver embaixo. se eu acho aqui. Eu não tô vendo. Eu vi a pergunta aqui, a Patrícia, que falou, queria saber mais sobre os graus das magias telúrica, das magias como telúrica e cristalina. Ah, e a pergunta da Sim, Regiane tá a embaixo. Regiane, sim, é alta magia. Inclusive, eu fui aluna dele por 10 anos, viu? Ele foi o meu primeiro mestre de magia nessa encarnação, foi o Rubens Saraceni, tenho uma gratidão enorme, infinita por ele. Foi por ele que eu comecei. A magia divina, ela é alta magia do 6º plano da criação. E aí, já emendando com a pergunta da Patrícia, a magia vertical, que é a magia que a gente ensina aqui na Casa dos Anjos, ela é uma magia do 7º plano da criação. Então, eu comecei com o Rubens, depois, qual que é a tendência? A tendência é sempre a gente expandir, né? Por quê? O que acontece? A magia, durante muitos séculos, a alta magia, ela foi fechada aqui pra gente no planeta, tá? Para nós aqui encarnados, a gente foi impedido, a gente não acessava mais por causa de tantas coisas erradas que a gente fez. Éramos nós mesmo, né? Os magos negros lá de vidas passadas que se desequilibraram, fizeram um monte de porcaria e aí arrumamos pendências e karmas com as divindades, né? E aí o que aconteceu? Foi fechado. Não é à toa, gente. Tudo que acontece no plano encarnado, mesmo as coisas que aparentemente a gente pensa que é ruim, tudo está sendo monitorado pelo plano espiritual. Então, se queimaram os livros lá na Idade Média, né? Perdeu-se tanto conhecimento. Olha, eu sou professora de história formada, tá? Então, eu sei, conheço bem essa parte, né? Perderam-se tanto conhecimento, tal. Meu Deus, que horror! O que é isso?
Era para perder mesmo, não era mais para ter acesso. Secou, fechou a torneirinha, porque aquilo que eles estavam ensinando pra gente, para que nós nos desenvolvêssemos, para que gerasse mais autoconhecimento, para que a gente crescesse como ser, para se ajudar e ajudar aos outros, o que a gente fez? A gente deixou o nosso ego inflar, a gente, ao invés de obedecer aos desígnios divinos da lei divina, a gente passou por cima de tudo e começamos a praticar para o mal, para o nosso próprio proveito, sem prestar atenção se estava passando por cima do outro ou não, e às vezes fazendo isso até de consciência, assim, aberta, esses atos trevosos, né? O que aconteceu? Não tem mais acesso aos poderes e aos mistérios divinos. Aí passou-se todo um período, né, que é o período das trevas, da ignorância, tudo. E aí novamente desencarna, encarna e vai para domínios de punição no astral, de purificação, de arrependimento, de elucidação e de autoconsciência, né? Nos arrependemos, reencarna de novo, e aí as divindades olham e falam assim, acho que agora dá, né? Acho que vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. Libera, então, começa dando um pouquinho mais de liberdade. Aí começa a vir umas religiões com a mente um pouco mais aberta. Aí daqui a pouco umas religiões que tem mais rituais, mais ritualística, e daqui a pouco abre a alta magia de novo, do sexto plano. Vamos ficar olhando agora o que eles vão fazer com esse poder. E eu vi isso acontecer, muita gente ainda pegou e fez errado, tá? Eu vi acontecer durante a aula do mestre tá lá ensinando e o aluno, porque ele tinha centenas de alunos nas aulas dele, era maravilhoso de ver. E o aluno ia lá aprender para depois inverter a magia para prejudicar ele que estava ensinando. Eu vi isso acontecer. Só que embora, graças a Deus, ainda tivessem muitos magos ali dentro, com essa inconsciência, com essa ignorância diante dos mistérios, graças a Deus ainda tinham pessoas que já tinham se arrependido verdadeiramente, que estavam lá como ferramenta das divindades, preocupadas com a sua evolução pessoal, com o seu autoconhecimento e em serem faróis para outras pessoas no planeta. Foi isso que aconteceu. E aí, como graças a Deus, muitos também levaram adiante essa luz, e até hoje essa luz está sendo aí clareada aí para o planeta, o que as divindades fizeram? Abriram então mais um degrau, que é a magia de sétimo plano, que é a magia celestial, que nós vamos ensinar magia celestial aqui na Casa dos Anjos também. E aí ela trabalha direto com as divindades, como anjos e arcanjos, tá? Fala. Na época da Atlântida também fizeram muitas coisas erradas com a magia, falou a Regiane. E aí, assim, isso daí muito, a época da Atlântida, da Lemúria, né? E assim, até alguns orbes mais antigos também, tá? Onde muitos de nós viemos parar aqui, né, no planeta Terra, enfim. Agora, o que acontece? Agora é o momento daquelas pessoas que abusaram disso no passado, começa a sentir um chamado lá dentro, que não sabe bem o que é. Aí você vai numa igreja, acha até legal, mas você fala, puxa, mas não é aqui, tá? Você vai em outra, porque é até legal, mas está faltando alguma coisa, né? E aí você começa uma busca e você não sabe o que é, você não entende. Eu vou contar pra vocês, bem rapidinho, como que aconteceu comigo o meu despertar para a magia, tá? Já vai para 18 anos, né? Então, assim, eu já nasci médium. Tem gente que já sabe dessa história, vai ouvir de novo, né? Mas pra ficar legal, tá? Já nasci médium. E claro que eu não tinha controle sobre a minha mediunidade, nem sabia que era mediunidade. Na igreja a gente falava que era dons, né? E aí fui para a igreja evangélica lá, e na igreja tinha um monte de dons, vi muitas maravilhas acontecerem dentro da igreja, porque, gente, eu sou espiritualista universalista, as igrejas, elas têm amparo também,
Tem terreiros que falam de Deus e não tem Deus. Tem igrejas que falam de Deus e não tem Deus. Tem terreiros que falam de Deus e de Deus. E tem igreja que fala de Deus e de Deus. Não importa, né? Importa a energia do trabalho. E cada um tá ali sendo amparado dependendo do seu momento evolutivo, tá? Igreja tem função, elas precisam existir. Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai mudar o assunto. E aí, quando eu saí da igreja, porque eu sentia que lá não era meu lugar, mesmo que eu fui muito amparada, eu vi maravilhas acontecendo ali dentro, milagres acontecendo ali dentro, né? Até o nascimento do meu filho foi milagroso, não vou entrar também nesse mérito agora. Enfim, chegou uma hora que eu estava tão angustiada, porque eu precisava servir a Deus, que é assim que eu aprendi na igreja, né? Vamos servir a Deus, né? Só que eu fui em um monte de lugares. E eu chegava lá, olhava e eu falava, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Me deu aquela angústia muito tempo procurando. E aí um dia eu subi em cima da laje da minha casa, era um sobrado, em cima de um morro bem grande, lá no Alto Tietê, né? No extremo da Zona Leste, em São Paulo. E o céu estava estrelado, e era de madrugada, sabe, aquele céu bonito, estrelado, e eu olhei assim pra cima e eu falava que eu falava com Deus, né? Depois eu fui entender que eu tava falando com os meus mestres, com os meus guias, com os meus amparadores, mas naquela época eu não entendi, eu falava com Deus. E eles eram emissários de Deus na minha vida, né? Mas eu ainda não entendia. E aí eu olhei assim pra cima e falei de coração, porque falei, meu Deus, não fui eu quem coloquei esse desejo de te servir no meu coração, porque é um chamado, né? Falei assim, então, se não fui eu, foste tu. Então me mostra aonde que eu vou te servir. Que eu não sei mais aonde procurar. E eu senti aquela presença, né, que desce assim no meu chakra aqui, né? E desce assim aquela energia. Desci e fui dormir. No dia seguinte eu fui à padaria e tinha uma banca de jornal em frente à padaria. Que eu nunca tinha entrado naquela banca de jornal, nunca tinha entrado lá. E naquele dia me deu um desejo de entrar naquela banca de jornal. Eu entrei, tantos anos morando naquele lugar, nunca tinha entrado. Entrei, a hora que eu entrei, caiu um livro na minha cabeça. Eu abaixei para pegar, eu ouvi assim, compra. Eu olho, tava assim... olha só, eu saindo de uma igreja evangélica, né? Não sabia nada de espiritualidade, mediunidade, nunca tinha ouvido falar disso, só coisas evangélicas. Tava assim, o Chico Xavier na capa, psicografando uma foto dele assim. Eu olhei assim e falei, compra. Tá bom, vou comprar. Aí meu olho bateu assim no outro livro que tava assim na frente, que parecia que a minha visão abriu, chegou igual o zoom do celular que a gente faz, eu consegui ver assim. O livro fez assim pra mim, falou assim, compra esse também. Aí eu aproximei, tirei o livro, eu tenho esses livros até hoje, esses dois. Tava escrito assim, os chakras. Eu não sabia nem pronunciar a palavra chakra, nunca tinha ouvido falar desse negócio. Eu comprei. Eu levei os dois pra minha casa e eu li os dois no mesmo dia. Não entendi quase nada. Fiquei sem entender aquela linguagem tão diferente, né? Sobre espiritualidade de Deus. E aí eu recebi um telefonema. Eu li tudo naquele dia, no dia seguinte eu recebi um telefonema de uma pessoa falando assim, tem uma coisa para te contar. Agora eu sou maga. E era uma pessoa que também era religiosa como eu, daquela mesma religião, uma pessoa muito próxima. Falou, eu também sou maga. Eu falei, hã? Como assim? Eu também sou maga, não. Eu sou maga. Como assim? O que é isso? Eu comecei a dar risada. Eu achei engraçado, coitada. Tão ignorante que eu era. Eu comecei a rir. Falei, como assim você é maga? Inclusive, tava depois de alguns anos, logo saiu o Harry Potter em seguida. A gente fazia até piada, né? Brincava, enfim. E aí ela começou a me explicar. E aí ela começou a usar palavras, termos que eu tinha lido naqueles dois livros. E aí deu aquela coisa assim no meu coração e falou assim, é esse o caminho que você pediu. E aí eu me lembro que aí eu testei esse negócio, porque eu falei, meu Deus, será que isso é real? Se isso for real,
Eu não posso estar fora de um negócio desse. Tá, vamos supor, eu sou muito analítica, nossa gente, uma pessoa muito crítica, muito analítica, muito racional, eu não compro qualquer ideia. E aí eu parei e falei, não é possível. Mas como eu era médium desde criança, eu estava habituada com as coisas, com os fenômenos acontecendo na minha vida, eu parei, mas era diferente, porque era a média, a magia, era de uma forma como pedinte, quando a gente implora a Deus, às divindades, aos anjos, eu ir lá manipular uma energia divina para algo acontecer, como assim? E aí, o que eu fiz? Falei, bom, vamos supor que exista de 0 a 100%, 1% de chance dessa loucura que ela tá me falando ser real. Porque na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nem celular naquela época, gente. Então, ainda era, ela me ligou, eu me lembro, naqueles telefones grandões, assim, aqueles que a gente tinha dentro de casa, sabe? Então a gente não tinha esse acesso à informação que tinha hoje, graças a Deus. E aí, falei, se tiver 1% de chance disso ser real, de todo esse poder divino ser real, e eu puder trazer esse poder para minha vida, eu que não quero ficar de fora disso. Eu vou saber. E aí eu comecei a testar. Primeiro eu pedi para ela fazer as magias para mim, e o negócio dava resultado. Até que um dia eu cheguei nela e falei assim, dá pra você fazer uma barra? Ela falou, não, vai ter um curso, vai lá e faz. E foi assim. E aí eu ia o caminho inteiro pedindo perdão a Deus. Eu falei, meu Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me perdoa, porque tudo que eu conhecia até aquele momento era uma religião que falava pra mim que Deus era a propriedade dela, né? Assim, que as religiões têm essa mania de achar que Deus é só delas, que as divindades são só delas, né? Tudo bem, é a consciência que essas pessoas têm. Não estou criticando, mas a gente já sabe hoje que as divindades, é impossível você conter Deus, é impossível você conter uma divindade. A divindade está aí para todos que precisam dela, né? Que elas amparam as religiões, mas elas estão lá para todos. Para quem buscar, vai encontrar, né? E aí foi assim que eu comecei e nunca mais parei, exonerei meus cargos no estado, larguei toda a minha área que eu estudava, tudo, e aí foi crescendo o negócio, e enfim, isso é história para um outro momento, né? Por que eu tô contando isso para vocês? Porque às vezes a pessoa ela sente que é alguma coisa, não tem referência do que buscar, de aonde encontrar. Então, às vezes você precisa pedir para quem você acredita, para quem você segue, seja para Deus, seja da forma que você se conecta com o universo, para ele te mostrar o caminho, o seu caminho, cada um tem o seu, tá bom? Vamos lá. Temos mais perguntas? A Patrícia perguntou, né, dos graus da magia vertical. Queria saber mais sobre os graus da magia vertical. A magia vertical, ela é uma magia de 7º plano da criação e ela, assim, vai ter ainda vários graus, a gente está só no início, a gente tem lá o grau vegetal que já foi dado e que agora no momento a gente não tem nenhuma turma corrente, porque ele vai ser dado 100% online, né? O grau da magia, que é o primeiro grau da magia vertical, é a magia vegetal e benzimentos. Inclusive tem uma galera que já perguntou aí pra mim, hoje mesmo eu tive perguntas, e aí Suzy, quando que vai abrir a inscrição? A gente tá encerrando as edições das aulas que foram aulas reais, né? E só as iniciações que vão ser ao vivo online, né? Mas as aulas vão ser todas as aulas reais que estão sendo editadas. O Felipe, inclusive, que está editando, por o conteúdo ser fechado, precisou ele editar, porque eu não posso dar para um editor comum editar, sendo que todo o conteúdo é fechado para quem é mago, né? Então tá quase pronto mesmo e a gente vai lançar 100% online, só as iniciações naquele esqueminha lá que você tem uma semana para assistir as aulas de iniciações para ser iniciado no mistério. É o primeiro grau, magia vertical, magia vegetal e benzimentos. Depois vem a magia telúrica, que é o que você está fazendo, né? E
que ainda também é um grau que pode se iniciar por ele. A gente tem aí a turma corrente também, que logo também ela vai ser dada online. E a magia cristalina, que também tem uma turma corrente, que seria o 3º grau da magia vertical. E depois nós vamos ter os graus até fechar os 7, né? Os 7 elementos da magia, tá? Nos 7 campos. Lá da fé até a evolução. E aí encerra esse nível inicial para depois ir para o intermediário e para o avançado, tá? Tem muita coisa, tá? Agora, se você tiver uma pergunta específica de coisa que eu possa falar, eu vou responder. Se for fechado, aí não dá para responder aqui. Regiane, as entidades de luz que trabalham na Umbanda são magos de magia? Não necessariamente, tá, Regiane? Não necessariamente. Geralmente as entidades de Umbanda, eles manipulam o mistério da linha. Então, por exemplo, você tem uma que eu amo, tá? Amo os orixás, amo a Umbanda sagrada, mas a não ser que o médium seja guardião de mistério, normalmente o guia dele também vai ser, isso acontece. Mas, geralmente, se o médium não tem ligação com o guardião de mistério, os guias dele também vão ser guias que manipulam o mistério da própria linha. Então, eles fazem a magia do mistério da linha a qual ele pertence. Então, por exemplo, eu tenho o mistério Pombagira. A Pombagira faz a magia dela dentro do mistério Pombagira. O que o mistério Pombagira abarca dentro do campo do mistério, o campo de atuação do mistério, né? Aí aquela Pombagira vai conseguir atuar. Se ela é apenas uma pombagira. Se ela for uma pombagira com guarda de mistério, por exemplo, como é o caso das minhas pombagiras, Rosa Caveira e as 7 Saias, elas são guardiãs de mistério, elas têm um monte de grau de magias. Então, além do mistério pombagira, elas manipulam os mistérios dos quais elas, como em espírito, são consagradas. Mas isso daí, cada caso é um caso, tá? Cada médium tem o guia que precisa, no poder que precisa, na força que precisa. Cada médium tem uma missão. Então, se um médium tem uma missão só de evolução pessoal, uma coisa mais tranquilinha, por que ele vai trazer um tremendo de um guia? Não vai, porque não precisa. Agora, se for um médium que tem uma missão mais arriscada, maior, um nível de periculosidade maior, então ele mesmo vai ser levado a se desenvolver, a encontrar mais poder de ação e vai atrair também guias que precisam ser mais evoluídos nesse sentido, tá bom? É isso. Então, não necessariamente. Bom, vou responder mais uma perguntinha pra gente encerrar, que a gente já tá aí com 40 minutos de live praticamente, né? Para vocês, aí vocês vão deixando as próximas perguntas para uma outra oportunidade, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente faz mais uma e já encerra. Eu acho que foi uma pergunta essa aqui, né, da Atlântida. Assim, cadê? Acho que não passou nada, não. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida mais, fica aqui então a minha gratidão por esse bate-papo. E aí eu quero ver se eu consigo manter esses encontros assim, pelo menos quinzenalmente de segunda-feira, mas aí eu vou avisando um pouquinho com antecedência para a gente estar falando sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, né, autoconsciência, para se desenvolver só pelo caminho da magia, Suzy? Não! O caminho da magia é quando a pessoa sente o chamado da magia, não precisa ser só pela magia, tá? Principalmente pessoas que sentem isso, você sabe, você sente lá, né? Não é para todo mundo, cada um tem um caminho de desenvolvimento, né? Tá bom? Não é só esse caminho, tem muitos, são múltiplos os caminhos, né? Para chegar até o Criador, tá bom? Vamos lá então. Gratidão, foi ótima live. Gratidão, Juliana, saudade de você, viu? Que bom ter você aqui. Sexta-feira que vem, a gente tem um encontro espiritual
Aqui também online às 8h30, que é um trabalho que eu faço mensalmente, que eu trago as entidades, vai ser com a Avó Maria Conga, tá? É gratuito, é o trabalho de doação aqui da Casa dos Anjos. Nós somos uma escola espiritualista universalista, mas esse trabalho a pedido do plano espiritual é um trabalho de passe online, né? Passe à distância. Então, cada mês vem uma entidade, na verdade, assim, não sou eu que escolho, eu paro, eu falei, e aí, quem que vem, né? E aí eles mesmos vêm ver qual energia que precisa, e esse mês vem a avó Maria Conga das passagens, tá? A maioria do pessoal já conhece a nossa vozinha querida aqui, muito querida, nossa avó. E aí, então, na sexta-feira que vem, dia 27, às 8h30, aqui nesse Instagram a gente vai estar aí com a Avó Maria Conga, e aí vocês podem também estar conversando com ela. Também é assim uma coisa assim, para não ficar muito pesado, né? A gente faz assim, rápido, mas sem pressa, né? Gostoso. E aí ela também dá um passe aí na galera, também tira algumas dúvidas, responde, conversa, interage, para você que gosta de estar aí pertinho aí das entidades, do plano espiritual. Tá bom, gente? Então, gratidão aí pela sua oportunidade, por nós estarmos juntos aí falando da espiritualidade. É sempre um prazer enorme falar da espiritualidade, não é? Tão gostoso, né? Então, eu sou muito grata por essa oportunidade de fazer uma coisa, de trabalhar uma coisa tão maravilhosa, me ajudando na minha evolução e ajudando as outras pessoas também. Gratidão pelo seu tempo e até sexta-feira para quem estiver aí com a vozinha.